Pronto. Muito bem. Nós passamos as últimas 2 semanas falando sobre a utilização da leitura como instrumento de ensino, né, de aprendizagem e como fator ou elemento de letramento, tá? Então, nós conversamos muito sobre diversos aspectos relacionados ao trabalho com a leitura na sala de aula, né? Não só com a utilização de diferentes gêneros textuais, como com o uso da literatura. Então, para um fechamento disso, né, eu gostaria que vocês, esta semana, procurassem discutir um pouco, através de um texto, né, reflexivo, que tipo de problemas vocês acham que o professor poderia ter quando vai trabalhar com a leitura, tá? Nós, de alguma forma, já conversamos um pouco sobre isso. Então, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um exemplo, e eu gostaria que vocês fossem aí refletindo comigo sobre esse aspecto. Porque, vejam bem, o trabalho com a leitura em si, ele não é tão complexo assim. Você já sabe que você pode trabalhar os elementos estruturais, você sabe que pode trabalhar os elementos textuais para desenvolver a capacidade de compreensão, de interpretação, todas aquelas coisas que nós já conversamos nas semanas anteriores, tá? O X da questão aqui é o planejamento do professor, tá? O professor pode estar metodologicamente preparado, né? Ele sabe exatamente o que é que ele vai fazer, mas quando ele elabora lá aquele planozinho de aula dele, né? Quando ele dá vida ao planejamento, ele precisa ter uma antecipação. Pode até ser que nada daquilo aconteça, mas ele pode pretender uma antecipação de alguns problemas que ele espera encontrar quando ele estiver trabalhando com aquela leitura. Então, diante de tudo que nós já conversamos, por exemplo, um problema que o professor pode antecipar é a falta de conhecimento do tema do texto por parte dos alunos, correto? Então, é algo que pode acontecer. O aluno pode não ter conhecimento daquele assunto. É difícil, porque numa turma, né, de vários alunos, e mais ainda diante dessa modernidade toda, né, dessas informações todas que hoje eles têm, é um pouco improvável, mas pode acontecer. Um outro problema que pode acontecer, me digam aí o que é que vocês acham. Então, se você vai trabalhar uma leitura qualquer, estamos falando aqui dos diferentes gêneros textuais, tá? Um dos problemas pode ser a falta de conhecimento do tema abordado naquele texto. Um outro problema que vocês acham que pode acontecer? Poderia ser eles terem dificuldade de interpretar? E essa dificuldade viria de onde, Cristiane? Bom, eu acredito que acho que do texto mesmo, do tema. Da linguagem, né? Da linguagem. Da linguagem, correto, Gabriela, é isso mesmo. Bom, Cristiane, exatamente, né? O aluno pode, especialmente se você estiver trabalhando com textos literários. Vocês lembram da semana passada, que tinha aquele poema lá, o Enterro e o Noivado? Então, o aluno pode ter dificuldade com a linguagem, pode ser uma linguagem muito complexa. Então, o professor, ele precisa estar pronto para esses problemas, não é isso? Claro que você pode fazer isso antes da aula. Por exemplo, você pode fazer uma adaptação no seu texto, correto? Você pode fazer uma síntese no seu texto. Então, eu já expliquei para vocês que não é o tamanho do texto que ajuda o aluno a desenvolver essa capacidade da habilidade de leitura. Então, se você tem um texto
longo, complexo, tá? Você pode, talvez, trabalhar apenas alguns dos parágrafos do texto, que você vai escolher, certo? Claro que escolher com o cuidado necessário. Isso pode minimizar esses problemas. Muito bem. Um outro problema. Professor, Vocês acham que pode acontecer? eu acredito que até a própria dificuldade de leitura, dependendo do contexto da escola que a gente trabalha, dos alunos que frequentam a escola, né, de onde vem esse ensino, essa alfabetização, acredito que a própria dificuldade de leitura mesmo. Pronto. O aprendizado, né? Então, vamos chamar isso do aprendizado, né? Talvez o aluno não esteja habituado a isso, né? O aluno talvez não tenha acesso a muita leitura. Então, é o hábito da leitura que pode talvez causar um problema quando você estiver trabalhando com o texto. E nós já vimos que, metodologicamente, você pode minimizar isso também, lá no seu planejamento. Um outro problema. Vou ajudar vocês. Um outro problema, tá? É aquilo que nós... isso. Um outro problema é o gênero que você escolhe, né? Certo? Mas nós sabemos que nós precisamos trabalhar diferentes gêneros. Um outro problema é a tal da interdisciplinariedade, né? Você precisa fazer com que o aluno tenha aquela interligação, certo? A intertextualidade das disciplinas, vamos dizer assim. Então, o aluno tem aquela transversalidade. Ele pega um texto, por exemplo, né? Aí você pode dizer assim, olha, vocês já devem ter visto isso na aula de geografia, na aula de história, certo? Então, ele pode não lembrar desse conteúdo que ele trabalhou nas outras disciplinas. Então, uma das coisas que o professor talvez possa fazer é sempre que ele se deparar com um texto dessa natureza, conversar com um colega daquela disciplina, certo? Para ter certeza de que aquilo não será um problema. Bem, um outro aspecto, tá? É o tempo, né, gente? É o número de alunos, correto? Então, muitas vezes, o professor diz assim, esse texto vai me dar trabalho, é um texto que precisa de muito preparo, de muito exercício, de muita atividade, não vai dar tempo porque eu tenho muitos alunos. Bom, uma possibilidade que você tem é trabalhar em grupos, certo? Forme grupos. Peça que cada um trabalhe com um pedaço do texto. Se você definiu que quer trabalhar o texto todo, faça grupos. Depois você faz aquela reunião completa na sala para que todos possam socializar o que leram, tá? Vocês não esqueçam que, se você vai utilizar o texto apenas para prática estrutural, para exercícios estruturais, você terá um tipo de comportamento. Se você vai trabalhar o texto com os elementos textuais para compreensão, para desenvolvimento da habilidade de leitura, você terá que ter outro tipo de postura. Correto? Então, é preciso que vocês tenham muito cuidado com isso, certo? Especialmente se você estiver trabalhando com um texto literário. Bom, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, tá? Eu vou mostrar 2 textos. Depois eu vou
postar lá na plataforma os 2 arquivos onde tem vários exemplos de texto. Por quê? Porque nesta semana eu estou pedindo que vocês façam, boa noite, Emily, que vocês façam um texto reflexivo crítico falando sobre essas prováveis dificuldades. Mas para isso, vocês terão que escolher um desses exemplos de texto. Vocês poderão usar aquele mesmo texto que vocês usaram na semana passada, porque vocês lembram, na semana passada, eu pedi que vocês fizessem uma sugestão de atividade com base em um determinado texto. Então, vocês escolheram lá um texto e disseram como vocês trabalhariam aquele texto. Vocês podem usar esse mesmo exemplo, ou vocês podem tomar um outro exemplo de um desses 2 arquivos que eu vou postar lá como material complementar, ou qualquer outro texto que vocês queiram, tá? E aí vocês vão fazer essa reflexão sobre as prováveis dificuldades que vocês antecipariam lá no plano de aula de vocês e como vocês resolveriam essas dificuldades com base naquele exemplo de texto, tá certo? Isso é o que vocês vão fazer, tá? Então, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vejam se vocês estão conseguindo ver. Tá dando para ver? Olha só. Sim. Eu coloquei aqui em espaçamento simples, tá? Para que ficasse em menos páginas, certo? Mas vocês vão perceber que o texto terminou por causa do parágrafo. Então, olha, eu queria mostrar para vocês, certo? Esses 2 primeiros textos aqui, ó. Tá? Um é um trecho do Sertão Veredas, do Grande Sertão Veredas, tá? Que é um texto em prosa, porém é uma prosa poética, como a gente costuma dizer, tá? Porque é uma linguagem, de certa forma, metafórica, tá? O outro chama-se Lavoura Arcaica, também é uma prosa poética, tá? E eu gostaria que vocês dessem uma lida no texto, certo? Os 2 textos, bem rapidamente, e me dissessem, desses problemas todos que nós conseguimos listar aqui de forma bem sintética, vamos supor que vocês estivessem utilizando um desses 2 textos, ou quem sabe até os 2. Qual desses problemas que nós falamos aqui vocês acham que os alunos poderiam ter? Qualquer um que queira se manifestar, fique à vontade. Professor, eu identifico aqui a linguagem Grande Sertão Veredas. Justifique. Não, mas olha só, Rose, você não vai utilizar toda a obra, é só esse trecho. O texto que você vai trabalhar é só esse texto que eu marquei aí. Digamos, dá mais uma olhada aqui. Pois não, fica à vontade. Deixa eu tentar ajudar vocês. Vocês lembram que nós conversamos muito aqui sobre aquela coisa de você criar uma moldura contextual, né, social e cultural, para que o aluno possa
direcionar a mente dele, né, ele possa ativar o conhecimento de mundo dele para aquela moldura, certo? Para aquele contexto que você vai mostrar no texto. Então, vocês lembram que eu disse a vocês que isso é uma coisa extremamente importante, porque o aluno só pode ativar isso, tá? Se ele estiver com a mente aberta para aquela moldura, para aquele contexto. Então, ó, uma das dificuldades que podem surgir com o Grande Sertão Veredas e com essa outra obra, A Lavoura Arcaica, é a realidade cultural, social em que a obra acontece. Tá? Vocês estão vendo ali que neste trecho específico, os dois autores discutem o sofrimento, certo? E a cura para esse sofrimento. Então, uma das dificuldades que provavelmente você vai encontrar é o fato de que o aluno não sabe quem foi o autor de Grande Sertão Veredas, nem de Lavoura Arcaica. Ele não sabe, ele não conhece, ou talvez ele não lembre, se ele já tiver falado sobre isso na aula de geografia, a realidade do sertão nordestino, né, daquele sofrimento daquelas pessoas. Então, uma das maneiras de solucionar isso, qual é? É você tentar encontrar na realidade do aluno, ou na realidade próxima dele, alguma situação parecida, algum paralelo, correto? Por quê? Porque Grande Sertão Veredas, como a própria Rose ia dizendo ali, é uma obra complexa, que exige do leitor um certo conhecimento daquilo que se passa do sertão nordestino. Certo? Da seca, né? Do sofrimento das pessoas que moram no sertão nordestino. Então, por que Sertão Veredas? O que é essa vereda? Então, se o aluno não tiver algum conhecimento da realidade, tá? Aonde aquilo acontece, ele provavelmente terá dificuldade de entender o retrato que está sendo colocado ali. Então, vocês observem que no trecho que está aqui do Grande Sertão Veredas, a cura do sofrimento é pela reza, pela oração. Aí é uma possibilidade de alternativa de solução, porque nós temos aqui um exemplo bem forte disso, né? Então, a corda do círio, certo? As promessas, né? Aquela coisa de você caminhar para pagar uma promessa por causa da cura de uma doença, certo? O papel da oração, certo? O papel da fé. E aí nós sabemos, né, que o nordestino, especialmente esse que mora no sertão, ele passa fome, né? Ele não tem assistência, ele sofre muito. E ele vive o tempo inteiro rezando, segundo se sabe, né? A mesma coisa acontece aqui na Lavoura Arcaica, olha. Certo? O sofrimento melhora o homem. Será verdade? Será que o nordestino, o sertanejo nordestino melhora? Será que ele tem uma resistência inesgotável ou maior do que a de outras pessoas? Será que as pessoas que sofrem... Então, aí, você tem uma possibilidade de solução. É a moldura do texto, certo? É o contexto cultural e social do texto. Então, vocês observem que nós temos aqui um trecho de 4 linhas, mas a quantidade, certo, de opções que o professor tem para dar ao aluno uma chance maior de compreender aquele texto, de interagir, né, de intertextuar com ele, é enorme. E se você fizer isso,
pode ser que indiretamente o problema com a linguagem seja minimizado automaticamente. Pode ser que não. Pode ser que você precise, por exemplo, lá no gênero literário, né, no texto literário, fazer aquela atualização. Mas é uma dificuldade, certo? E vocês sabem que os livros-texto que nós trabalhamos, eles não são feitos só para a nossa realidade. Eles são feitos para uma realidade genérica, ampla. Tá? Então, olha, muitas das vezes, pelo menos em que eu pude presenciar um professor trabalhando com leitura na sala de aula, muitas das vezes as dificuldades que o aluno tinha com a compreensão, com a interpretação, com a linguagem, era fruto da falta de antecipação disso pelo professor. E aí, né, gente, se é antecipação e está lá no planejamento de vocês, vocês vão se antecipar na sala de aula. Vocês não vão esperar que a situação surja. Antecipa. Você não vai poder antecipar tudo, mas uma boa parte, sim. Então, o que eu estou pedindo para vocês é que vocês pensem em tudo aquilo que nós já discutimos aqui nas nossas aulas, né, quando nós falamos de leitura, todos esses aspectos que a gente vem refletindo, né? E façam um texto onde você vai dizer, olha, se eu estivesse trabalhando este texto, e aí vocês vão ter várias possibilidades aí nos 2 arquivos que eu vou postar, além do que vocês já fizeram na semana passada, ou qualquer outro que vocês escolham. Se eu estivesse trabalhando esse texto, os meus alunos poderiam ter essa dificuldade. Uma outra dificuldade que os alunos normalmente têm é aquela coisa do dicionário sobre a qual nós já conversamos. O aluno, ele se depara com uma palavra que ele não conhece, aí ele acha que aquilo atrapalha toda a compreensão dele. Aí ele quer ir para o dicionário. E aí o dicionário traz todas aquelas complicações sobre as quais nós já falamos, né? O aluno se distrai da atenção do texto, às vezes uma mesma palavra tem vários significados, aí ele tem que achar aquele que se enquadra lá no contexto, aí ele vai voltar para o que ele precisaria fazer antes do dicionário, que era trabalhar com o contexto. Então, eu estou pedindo que vocês façam essas reflexões, quer dizer, se eu estivesse trabalhando este texto, eu poderia ter, ou os meus alunos poderiam ter problemas dessa natureza, assim, assim, assim. E eu tentaria solucionar esses problemas fazendo isso, 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 isso e isso. É isso que eu estou pedindo para vocês fazerem, é uma espécie de fechamento às nossas discussões sobre leitura, para que na próxima semana nós possamos começar a falar sobre a escrita. Tá? É isso. Isso é o que eu quero que vocês façam essa semana. E eu vou postar lá na plataforma esta página que eu mostrei agora para vocês e uma outra com outros exemplos de texto em prosa, tá? Semana passada eu mostrei para vocês textos em poesia, né? Literários, poesia. Agora eu vou deixar lá para vocês os de prosa. E aí vocês escolham qualquer um, pode ser o da semana passada, como eu já disse, pode ser um do livro-texto que vocês já trabalham, tá? Pode ser um que vocês já trabalharam em sala de aula, vocês fiquem à vontade, tá? O que eu quero agora é uma reflexão crítica, metodológica. Então, ó, eu antecipo, eu prevejo esse problema A, B e C. E eu resolveria fazendo isso, isso, isso e isso. Entenderam? Sim, professor.
Gabriela, você entendeu? Eu entendi, professor. Eu queria saber quais são esses textos. É aqueles da semana passada, que o senhor colocou como... Porque na semana... Não, veja bem. Na semana passada, eu pedi na atividade que vocês fizessem uma sugestão de atividade com a leitura. Então, vocês teriam que ter colocado lá um exemplo de texto. No vídeo, tá? Eu mostrei para vocês alguns outros exemplos de texto literário. Agora, eu vou colocar esses 2 arquivos como material complementar. Mas vocês fiquem à vontade para escolher qualquer texto, tá? Eu estou apenas querendo que vocês tenham mais opções. Mas você pode, por exemplo, escolher uma charge, uma tirinha, o que você quiser, fica à vontade. Tá, então eu devo escolher e fazer essa análise crítica lá, a respeito desse texto. Isso, a análise é essa antecipação de prováveis problemas que os seus alunos poderiam ter se você estivesse trabalhando com aquele texto na sala de aula. E como você solucionaria se esses problemas acontecessem. É esse texto que eu quero. Então, você vai colocar lá o seu texto de exemplo, aí você vai dizer, se eu estivesse trabalhando com esse texto na minha sala de aula, fazendo uma atividade de leitura com esse texto, algumas dificuldades que os meus alunos poderiam ter, na minha opinião, é essa, essa e essa. E eu, então, solucionaria essas dificuldades fazendo isso, isso e isso, caso elas acontecessem. Essa é a reflexão que eu quero, tá? Tá legal. Mais alguma pergunta ou mais alguma dúvida? Então, vocês observem que nesta semana nós estamos fazendo apenas um fechamento, tá? Dessa discussão e dessa reflexão sobre o uso da leitura. Diga. Ah, não, eu queria só saber se o senhor estava me ouvindo. Obrigada. Não, eu ouvi sim. Então, nós estamos fazendo essa semana um fechamento, tá? Relacionado a estas nossas reflexões e discussões sobre o uso da leitura como instrumento de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento da capacidade de compreensão dos alunos, quer dizer, para o desenvolvimento da habilidade de leitura. Certo? Então, você pode, por exemplo, lá no seu texto, dizer assim, olha, se eu estivesse usando esse texto para praticar pronúncia, certo? Ou seja, se você estivesse usando o texto para um exercício estrutural, se eu estivesse usando esse texto para trabalhar com os verbos, sei lá, no presente ou no passado, sem problema, tá? Você sabe que isso é uma possibilidade que você tem. Agora, nós também não podemos esquecer que o que nós queremos é que o aluno desenvolva essa capacidade de leitura, de interpretação. Então, a gente não pode trabalhar só com a parte estrutural. A gente pode também trabalhar com a parte estrutural. E o ideal seria que nós conseguíssemos associar esse trabalho com a parte estrutural à leitura, à compreensão. Certo? Você tentar linkar, né, fazer um paralelo entre o elemento estrutural que você estiver exercitando com a compreensão. Mas é uma coisa que só o professor é que vai decidir na hora que ele estiver na sala de aula, certo? Um outro aspecto é que você pode, por exemplo, trabalhar 2 textos. Por exemplo, esses 2 trechos aí que eu mostrei para vocês, eles falam do mesmo tema, é o sofrimento, certo? É o papel do sofrimento na vida do homem, certo? No desenvolvimento espiritual do homem. Então, você pode, de repente,
dizer assim, olha, eu estaria fazendo um exercício de intertextualidade. Então, para resolver esse problema que eu acho que vai acontecer, eu vou utilizar uma música, eu vou utilizar um outro texto para que o aluno possa fazer essa associação. Diga, Gabriela. Professor, Pois não. no caso desses dois parágrafos que o senhor colocou a respeito desse texto, no caso do Grande Sertão, eu poderia passar uma prévia sobre a realidade do sertão, para justamente quando eu for passar esse texto, ficar mais claro as ideias para o aluno. Com certeza. Um documentário, né? Uma coisa Isso. curta, né? Tem documentários curtos. Com certeza, Gabriela. Seria bem interessante. Seria bem interessante. Então, no caso, no texto que depois que o senhor colocar, né, para a gente escolher, eu poderia pontuar isso lá, né? Com certeza. Deve pontuar. Se você Tá, optar, se você optar por esse trecho do Grande Sertão Veredas, né? Uhum. Com certeza. Sim, com certeza. Mais alguma dúvida, senhores? Pois não, Cleidson? Boa noite, Sam. Boa noite. Bem, eu poderia então dizer que o fator principal, né, que causa essa dificuldade na leitura dos alunos está mais voltado especificamente para interpretação. Tipo, a interpretação seria o fator base, mas só que aí teriam derivados que, digamos, que causariam com que o que o aluno não conseguisse interpretar, como, por exemplo, né, os gêneros, o fato do aluno não ter conhecimento sobre o assunto que está sendo tratado, ou até a falta de conhecimento dele com relação à gramática. Daí, digamos, seriam diferentes formas de trabalhar para cada um desses pontos, né? Por exemplo, eu vejo que talvez poderia ser um bom método para o aluno que não tem, digamos, um certo conhecimento sobre a gramática, ainda não conseguiu se aprofundar bem com relação às pontuações. Poderia dizer que uma saída seria o professor, digamos, fazer a leitura junto com o aluno, assim, acentuando bastante as pontuações para o aluno ter essa noção com a leitura do professor. Bom, veja bem. Não, diga. Quando você terminar, avise para eu poder responder. Sim. Não, só estou fazendo digamos, uma transcrição sobre o que eu entendi da aula, né? Aí no caso de gênero, eu estava pensando talvez em se um professor for tratar de um gênero que o aluno não conhece, que daí já não teria uma relação com o aluno não ter conhecimento sobre a pontuação do texto, mas sim sobre a forma com que o texto é escrito, né? Então, seria adequado o professor, digamos, conversar com ele, fazer uma aula explicativa sobre aquele gênero, né? Para que quando ele for ler aquele gênero específico, ele possa identificar tudo que foi tratado na aula. Lembre, Cleidson, que nós conversamos, né, na semana passada, que uma das dificuldades que os alunos têm é saber distinguir os tipos textuais. É o aluno saber se ele está lidando com um texto dissertativo, argumentativo, injuntivo, né, descritivo, certo? Para que ele possa buscar, a partir do momento em que ele conhece ou que ele lembra do tipo textual, ele sabe que características ele vai encontrar. E essas características podem ajudá-lo na interpretação do texto. Então, lembre que isso é um problema que pode acontecer. Da mesma forma, com o gênero textual, certo? Então, por exemplo, se você decide utilizar uma charge, o aluno pode não saber que a charge
tem o principal objetivo de ironizar, de satirizar, de criticar, né? Só que você não vai poder dar uma aula disso para o aluno antes de trabalhar com o texto, porque muitas vezes você não tem esse tempo. Então, você pode fazer o que eu estou dizendo, você antecipou lá no seu planejamento, então você vai dar aquele panorama antes do aluno ler, lembra? Então, aí você não vai dar uma aula sobre isso, mas você vai esclarecer para ele esses aspectos. Sim, é uma forma de você ajudar o aluno nesse sentido. Com relação à gramática, normalmente, se você estiver utilizando um livro-texto, um material editado ou preparado previamente, o conteúdo gramatical já deverá ser de conhecimento do aluno, ou naquela unidade ou nas unidades anteriores. Se você estiver diante de um texto onde existam elementos estruturais que estão fora da capacidade do aluno, você pode fazer aquilo que nós já conversamos, contextualize a gramática dentro do texto, dentro dessa moldura do texto, tá? E evite regras, exceções, sabe aquela aula em que o professor escreve, fala, e o aluno acaba não retendo muita coisa. Então, nós já vimos que esse estudo da gramática, ele deve ser contextualizado. Então, você leva isso para dentro do texto, sem entrar em muitos detalhes, se aquele item está fora do escopo do conteúdo programático daquele ano, daquele período acadêmico, tá? Se não, provavelmente o aluno já estudou aquilo. Então, você só precisa relembrá-lo, né? Fazê-lo capturar isso, né? Recapturar, buscar, recuperar isso novamente. Mas, sim, o tipo e o gênero, né? A forma como o aluno olha para o tipo textual e o gênero pode ajudar muito na compreensão, sim. Eu vou tirar aqui a tela, tá? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Alguém tem? Diga, quem foi? Cleidson, já respondi. Você esqueceu de tirar a mãozinha, Cleidson. Isso. Mais alguma dúvida, senhores? Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma colocação, alguma pergunta? Bem, lembrem que eu estarei lá no chat, caso vocês recordem de algum detalhe ou algum ponto que vocês não conseguiram lembrar aqui, tá bom? Então, vocês poderão... Diga. Pois não. O senhor já vai colocar os textos lá? Assim que eu conseguir converter o vídeo, eu vou disponibilizar o vídeo e vou colocar os 2 arquivos lá na plataforma assim que a gente sair daqui da reunião, tá bom? O do sertão o senhor vai colocar lá? Sim, eu vou colocar essa página que eu mostrei, são 2 arquivos, tá? Eu vou colocar todos os 2 agora lá na plataforma para vocês, tá bom? Tá bom. E eu vou chamar de material complementar, tá? Professor, Pois não? tem que ilustrar o texto na atividade? Ilustrar. Sim, colocar o texto. Ah, sim, que é para eu poder entender aquela reflexão que você está fazendo, né? Ah, tá bom. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Bom, então eu estou interrompendo aqui a nossa gravação.